de Bruxelas, na live Poesia na Janela em tempos de coronavírus. O Brasil continua quente pra caramba, né? Parece que tem boas notícias de que o Moraes não está se deixando impressionar, né, pelos milicianos. Morou Moraes, se não morou, não mora mais. Bora acabar com essa família. Então hoje, live 72 já, 72 já. Bom, mas aqui já estamos semi-confinamento, já podemos sair, já podemos... Quase tudo aberto, só as escolas, algumas já começaram, mas o comércio já abriu, chocante de ir pra rua, com um barulho de novo. Daqui a pouco tá tudo aí poluído. Enfim, não vamos nos amargurar, né? Aqui dentro tá ótimo. Então hoje estamos falando da violação das massas pela propaganda política. A gente soube que hoje 40% dos envios de fake news no Twitter sumiram, né? Porque Moraes está dando em cima aí das fake news, né? Com a família Bozói e com aquelas mídias lá que ele paga para espalhar mentiras, né? Então, essa violação das massas pela propaganda política foi um livro de Sergei Tchakotin, que eu li há muitos anos mesmo, ainda morava no Brasil. A primeira edição, né, que foi traduzida por Miguel Arraes, ex-governador de Pernambuco. Então, Sergei Tchakotin, o livro dele, ele era um russo, claro, né? Foi publicado em 1939 e foi censurado pelo Ministério das Relações Exteriores, mas Ministério francês. Foi destruído em 1940 pelos alemães. E o livro foi finalmente relançado em 1950, né? Com a edição que foi agora atualizada e expandida, né? Porque agora tem outras informações, assim, mas baseada no estudo que Tchakotin fez, na análise que ele fez da propaganda nazista, né? Ele fez propaganda nazista e fascista. Vocês vão ver que é a mesma coisa que Bozó está fazendo. Bozó está copiando tudo dos nazistas e dos fascistas, mas sobretudo dos nazistas. Então, é um tratado clássico, né, de psicologia social, que buscou desmontar e compreender, né, os mecanismos aos quais as multidões e as massas obedecem de forma cega, né, e que seguem uma formação da vontade política, da ação política, né, levado segundo Tchakotin, os 4 impulsos emocionais primários, né, que são implementados por meio de manipulação propagandística e ideológica: agressão, interesse material imediato, atração sexual, no sentido mais amplo, né, busca por segurança e norma. Não é a mesma coisa aí que da plataforma de promessas do Bozó? Tinha a ver com tudo isso, né? Ele muda o nome, mas o fundo é essas coisas aí, são as pulsões primárias do ser humano, aquelas que levam ele ao sistema, ao mecanismo de defesa e pode virar um monstro, né, em qualquer momento. E atração sexual, esse povo aí só fala em fiofó, né? Essa turma do Bolsonaro só fala em fiofó, não tem outra coisa com eles. Hemorroida, fiofó, sei lá. E a falsa segurança, né? Porque Bolsonaro prometeu segurança e o Brasil está cada vez mais instável, mas... Claro que nessa psicologia social se fala de Jung, se fala de Freud, mas sobretudo de Pavlov, né? Porque Pavlov foi quem estudou a questão dos reflexos condicionados, né, nos cachorros.
O povo que segue aquele carneirinho é igual cachorro, né? Eles são condicionados a seguirem um líder. Tem que seguem até a morte, né? Lembram daquele pastor Jones lá que levou as Guianas, foi na Guiana nos anos 80, levou ali um monte de gente a suicidar. Então, esse é um terreno de confronto, né? Entre a propaganda nazista e a resistência social-democrata, de esquerda, de antifascista, né? E, em princípio, o autor ele analisou as razões desse sucesso meteórico de Hitler, porque foi meteórico, né? Durou 12 anos. A ascensão e queda do Terceiro Reich, né? Foi meteórica. O fascismo durou um pouco mais, porque começou já nos anos 20, né? E foi até 45. Mas o nazismo mesmo durou 12 anos. Quem queria durar 1000 anos, né? Ele tinha prometido durar 1000 anos, porque essa gente é muito arrogante. Eles acham que chegaram, se instalam e pronto, acabou, é deles. Mas não, às vezes dura pouquinho. Às vezes dura muito, né? Como depende do tipo de coisa que quem eles compram, né? Boswell só está comprando gente ruim, gente que não presta, pior do que ele ainda. Então, mas enfim. E também o fracasso da democracia, das democracias europeias, né? Porque, inclusive, bastante países colaboraram com Hitler, foram fascinados, eles estavam fascinados. E, bom, ele estende as investigações além desses eventos, né? Ele também confrontou a propaganda soviética, né, durante a Guerra Fria. Mas aí já não foi Chacotin, já foram os outros que continuaram o livro dele, eu acho. Eu não sei quando é que Chacotin morreu, eu não olhei. Talvez tenha sido ele mesmo. Eu acho que deve ter sido ele. De 36 para os anos 50, pode ser que ele ainda estivesse vivo. Eu confesso que eu não olhei. Mas ele confrontou as propagandas também soviéticas e da Guerra Fria, do pacifismo, e somando todas as formas gerais, né, da propaganda. O seu sucesso ou fracasso, né, porque a propaganda pode ser um sucesso, pode ser um fracasso. Bem como as formas de resistir à propaganda, porque para você resistir a essas seduções, né, porque se trabalha com sedução, com marketing, com medo. Amanhã a gente fala da estratégia do medo, né, para a dominação das massas. Então, às vezes as pessoas se deixam dobrar, né, pelo medo, seguem pelo medo, ou não fazem nada, né, para se proteger, o que é humano, é normal. Então, Chacotin era um biólogo erudito, né. Aí tem a edição brasileira, que em português é A Violação das Massas pela Propaganda Política, de Sergei Chacotin, que é a tradução do Miguel Arraes, né, que foi também revisada e atualizada por Nelson Jar Garcia. E essa é um e-book que vocês podem encontrar na internet gratuitamente. Esse livro ele foi posto gratuitamente a serviço do mundo, né? Em todo canto você lê, em todas as línguas você lê gratuitamente, pelo e-book. Mas pode comprar também se quiser ter em casa ou imprimir. Eu li há muitos anos, como eu falei, eu ainda era adolescente, talvez eu tenha que ler um pouco mais para. Eu só reli a introdução dessa vez para poder falar aqui um pouquinho, mas como está disponível, não adianta eu ficar lendo tudo para. Então, vocês, quem tiver interessado, procure, vale a pena. Vale a pena entender o mecanismo de sedução da propaganda política e também da propaganda comercial, né? Porque tudo isso utiliza os mesmos mecanismos nazistas de dominação, vai direto lá no seu cérebro, no seu sistema de defesa, né? Eles trabalham com essas coisas, com a agressão, com a defesa, com o ataque.
né, que é para você sucumbir, se não tiver espírito crítico, tem que estudar muita filosofia, muita política para poder entender. Então, como era essa introdução? O perigo que ele diz dessas coisas é a destruição é, das democracias. Né? Então, para legitimar suas conquistas, os ditadores sustentaram seguidamente que elas eram efetuadas quase sempre pacificamente, ou pelo menos sem emprego de violência física. Né? Isso não é verdade, senão nas aparências. A ausência de guerra não impede o emprego de uma violência não menos real, que é a violência psíquica. Porque do momento que aquilo entra ali, é uma violação do seu psiquismo, né? Que você fica sem poder reagir. Que é o que está acontecendo agora no Brasil. Ninguém está reagindo, né? Tá igual que aconteceu na Alemanha, na Itália. Ninguém reagiu. Os que reagiram morreram, né? E isso também provoca medo. A ameaça, os discursos de Hitler associados à visão da arma mortífera, né? Olha, a base do nazismo, do fascismo, é a mentira, né? É a mentira. Hoje chama fake news, mas é mentira. Então, o que é que Hitler utilizava? Olha as frases, se não tem frase que Bozó está utilizando. Ele dizia que tinha uma arma mortífera, né? E que ia mobilizar o exército alemão inteiro. Conseguiu. E a forma exata segundo qual os ditadores modernos exercem a violência psíquica. Foi precisamente isso que se passou na Europa em setembro de 1938 e que levou as velhas democracias à capitulação em Munique. Ele não tinha nenhuma arma assim que fosse especial. Primeiramente que a Alemanha era proibida de se armar, né? Quem armou a Alemanha de 1919 a 1939 clandestinamente foi a França, e depois pagou caro. A França armou a Alemanha, e as elites francesas colaboraram largamente com a Alemanha nazista. E Vichy, né? Vichy era um colaborador nazista abertamente. O governo de Vichy colaborou abertamente e enviou 77 mil judeus para os campos da morte, e ciganos, né? Aí eles dizem que construímos um armamento tal que o mundo jamais viu. Posso agora confessar abertamente, mas nunca mostrou, nunca provou, mas as pessoas acreditavam. Mas ele estava em vias de descobrir a bomba atômica, só que ele não acreditou. Vocês viram que rapidamente os americanos levaram os nazistas que estavam trabalhando sobre a bomba atômica, levaram para os Estados Unidos. Lá eles fizeram a bomba atômica e, felizmente, com 2 anos, Stalin também já pegou a fórmula e construiu. Aí criou o equilíbrio do terror, né? Porque todo mundo tinha bomba atômica, ninguém ia se atirar em cima, porque... Mas aí os Estados Unidos fez o que dizia Hitler. Foi lá em Hiroshima e Nagasaki e jogou as bombas para quê? Para que o mundo inteiro ficasse com medo dos Estados Unidos. E até hoje tem. Né? Mas hoje em dia, bom, muitos países têm arma. Aí ele diz, em 5 anos eu me armei efetivamente, gastei milhões e equipei tropas com as armas mais modernas. Temos os melhores aviões, os melhores tanques, né? Eram as frases do discurso do chanceler Hitler no Palácio dos Esportes, quer dizer, no começo, quando ele começou em 1938, né? Ainda não tinha declarado a guerra, mas ele tinha já preparado a guerra, ele estava preparando a guerra, né? E esse discurso era dirigido ao mundo inteiro, então o mundo via isso atentamente, né? E aquilo entrava no espírito e dava medo. Como Bozó agora, vou dar golpe, só falta agora sabe, eu vou mandar um tanque, um jipe, um soldado, sei lá o quê. É Duarte que declarou ontem que dá golpe, só falta o dia agora, o golpe já está pronto. Sabe, do Bananinha lá? Pronto, pouca pica, né? Aí Hitler continua, dei ordem de erigir fortalezas gigantes em frente à linha Maginot francesa. Bom, essa linha Maginot foi uma piada, né? Em 17 dias caiu. A França resistiu menos que a Bélgica resistiu 22 dias, né? O exército belga.
A Bélgica é um país pequenininho, né, que tinha um exército pequeno. Então ele declarava isso em meio a urros, né, dos lobos ali, a massa nazista, né, em Nuremberg. As forças alemãs, o gládio alemão, etc., né? Era o que se ouvia na boca desse senhor nos anos fatídicos que precederam a Segunda Guerra Mundial. E isso se repetia em todas as ocasiões. O punhal, eis o nosso melhor amigo, declarava cinicamente Mussolini, que era um ditadorzinho mais fuleiro, tipo Bolsonaro, assim, baixo clero. Só que Hitler era influenciado por Mussolini, ele tinha o maior medo de Mussolini, né? E depois se aliou com ele e tal, e perdeu mais o medo, mas ele no começo era a maior reverência a Mussolini, porque Mussolini já vinha desde 1920 com as teorias nazistas, fascistas, né? E Mussolini colocava uma carabina sobre um livro, assim, né, que era o símbolo de que ele ofereceu à juventude universitária italiana, né, que preferis manteigas aos canhões, perguntava, né, e a multidão eletrizava, delirava e respondia bestificada: canhões, a paz da paz pela paz, era o refrão que se oferecia como desculpa a essas palavras dos ditadores em todas as oportunidades, em todas as situações, no campo adverso, nas democracias europeias. A paz, certamente, quem não a deseja? E quem é tão tolo ou tão miserável para invocar o pior dos flagelos humanos, que é a guerra? Mas você veja, Bozó também, ele se elegeu com arminha, prometeu arma, né? E votaram nele, os assassinos em potencial votaram nele por causa disso. Então ele mostrava a Bíblia. Mussolini pegava não sei que livro lá, porque era para os universitários, imagino que era um livro mais intelectual, embora que a Bíblia também tem coisas interessantes. Mas enfim, Bozó pega a Bíblia, né? A Bíblia e o fuzil. A Bíblia e o fuzil. O maior símbolo de dominação do mundo foi esse, a Bíblia e o fuzil. Então, Mussolini falava de paz, né? Nós dizendo, o que é que vocês preferem, o canhão ou a manteiga? E o povo, o canhão. Aí, e falando, queremos a paz dos canhões. Pelo amor de Deus, que paz é essa com canhão? Paz do canhão. Então, eles evocam isso, mas dizendo que tem horror à guerra, né? Mas é puro cinismo, né? E, bom, a guerra, a esperança do mundo é sempre evitar a guerra, né? Mas para eles eram só palavras, era ladainha, invocações, né, diante desse perigo, mas a realidade era bem diferente, né, porque as práticas medievais, né, desde a época medieval, essas práticas eram utilizadas, né, não é uma coisa que eles inventaram. O Goebbels elaborou muito bem, né? Ele era o grande mestre aí da propaganda nazista, mas isso vem de antes. A igreja, o primeiro ministério da propaganda criado no mundo foi no Vaticano, e ainda existe. Foi aí onde tinha a Bíblia e o fuzil para as colonizações, né? Para colonizar os povos das Américas, da África, da Ásia, né? Na época medievais, os povos, eles, frente aos perigos, eles usavam os santinhos, né? Saíam em procissão. Quando tinha peste, quando tinha incêndio, quando tinha seca, eles faziam procissão, né? E saíam com imagens santas, né? Então, diante do perigo, nós temos que nos indagar onde anda a humanidade, porque os santinhos não resolvem. Como é possível que ela continue correndo fatalmente para o suicídio? Por que essa incapacidade de dirigir seu destino quando tudo nos prova que o produto da inteligência humana, a ciência e suas conquistas, os progressos técnicos e os da cultura alcançaram alturas vertiginosas, que é a cultura humana,
Não é uma evolução do homem para sua emancipação, sua libertação das dificuldades materiais, seu impulso para um estado em que todas as sementes sublimes de que ele é o receptáculo por eleição possam desabrochar? Na marcha para a liberdade está o sentido da cultura humana. Ele fala em cultura aqui no sentido largo, né? Tudo que o ser humano produz, tudo que o ser humano faz para se desenvolver, para evoluir, né? Os benefícios materiais não saciam os desejos do homem, desde que os adquire, aspira valores mais altos, satisfações, anseios de ordem puramente espiritual, e isso é inconcebível sem a liberdade, ainda mais. O homem, de nosso tempo, tende a desejar a liberdade, mesmo quando ainda não tem a posse dos bens materiais. E aí está uma coisa sublime. Desesperado, chega a sonhar muitas vezes que a liberdade é a única forma real de conseguir esses bens que lhes são recusados. Cultura humana e liberdade não se separam. Surge, no entanto, uma corrente de ideias cada vez mais poderosa que busca aniquilar o pouco de liberdade já existente e esparsa pelo mundo. Corrente essa que proclama falsamente, dada sua contradição com as leis biológicas da evolução, que uma diferença capital separa as raças humanas, que é o racismo, né? O racismo. Que a seleção natural consegue formar raças puras, darwinismo social, né? Que essas raças existem, que têm o direito em razão de sua superioridade, né? E nazismo. E o supremacismo e várias ideologias, né? E de privar os demais da liberdade que um homem pode e deve dominar os outros, que tem mesmo o direito de dispor da vida e da morte de seus semelhantes. Esses são os ditadores, né? Essas teorias não são realmente reminiscências de uma etapa inferior ultrapassada pela humanidade. Não são um recuo disfarçado para uma época que se tenta fazer reviver em benefício de usurpadores, egoísta, tentativa sem dúvida vã de inverter o sentido da marcha da história. Vã, porque em contradição flagrante com tudo que é a causa do nosso progresso, com a ciência, a técnica, a ideia de sociedade, se por uma coincidência fortuita essa tendência errônea se adianta à evolução normal e sadia, se ela não é combatida e dominada como uma doença contagiosa, o abismo então está próximo e a ameaça da destruição geral se prepara. Ele estava dizendo isso nos anos 30, porque ele estava, isso foi em 36 que Chakotay fez essa pesquisa, então ele estava percebendo bem o que ia vir com o nazismo, entendeu? Então ele diz, a destruição geral que se prepara como horrível espectro. Diante de toda a humanidade, mas como um organismo invadido pelo mal, reage, luta, busca fugir do perigo. Do mesmo modo, os povos inquietos, sentindo vagamente a ameaça, começam a excitar-se, a impelir os seus melhores filhos em busca de caminho da salvação. E surge então a tese revolucionária, a revolução, a verdadeira revolução de um povo. É sempre uma reação do sentido de sua salvação. Quando digo verdadeira revolução, entendo que um putsch, um golpe de Estado, né, mesmo vitorioso, não é ainda uma revolução. Isso porque a pretensa revolução fascista ou nazista, montada em todas as peças por um indivíduo, um Hitler, Mussolini, não é jamais comparável à grande Revolução Francesa, à Revolução Russa, ou à chinesa, ou a cubana, sei lá. Certamente um Robespierre, um Lenin, desempenharam para o seu desenlace um papel importante, mas eles próprios foram movidos pela força da onda humana, formada espontaneamente, sem preparação, sem aqueles cálculos que caracterizam o movimento fascista e nacional socialista. A contra-revolução, isso, o nazismo, o fascismo, tudo isso é a contra-revolução, não é revolução, né? Eles estão fazendo crer que é revolução, mas não é. É contra-revolução, porque a revolução é o povo que faz, né? É o povo na rua, é o povo que desce, e aí não tem líder, não tem nada, eles descem, querem mudança, entendeu? Enquanto que a contra-revolução é o que tenta impedir os povos de ter direitos, né? Porque se trata de direito, se trata de luta de classe na realidade, entendeu?
Os ricos, o dono da terra, não querem que os pobres tenham os mesmos direitos que ele, porque eles querem guardar os privilégios só para ele, porque tem que ter escravo, né? Entendeu? Já vi um rico sem escravo? Ele tem que ter escravo, tem que ter gente miserável obrigada a vender sua força de trabalho para que o rico possa ter as regalias ali, né? Ficar só engordando e, bom, e roubando. A contra-revolução é sempre, ao invés, um movimento organizado por indivíduos, e por isso é muito mais lógico tratar fascismo e hitlerismo, ou o que hoje a ele se assemelha, como movimento contra-revolucionários. A teoria extremista do quanto pior, melhor, para acelerar o advento da Idade do Ouro, outrora justificada, está hoje morta. Os partidos socialistas e democráticos não puderam explorar as possibilidades que se lhes foi oferecida no passado, mais ou menos recente. A última vez, no fim da Segunda Guerra Mundial, não tiveram coragem de ir adiante, olhavam para trás. E isso vale para todos os países. O ímpeto da resistência foi desperdiçado em toda parte. Uma nova e verdadeira revolução se prepara. Ruge nas entranhas de todos os povos. O mal-estar se manifesta e está precisamente aí um reflexo coletivo contra a tentativa de impor à marcha da humanidade uma direção oposta à sua evolução natural, que se caracteriza pelo reencontro no tempo do progresso material e da sede de liberdade. Mas essa revolução iminente, como deverá ser feita? Esse é o que fazer, né? Que todo mundo questiona. Inclusive, Lenin tem um livro que tem esse título, O que fazer. Tem um filósofo francês, Dominique Pagani, que tem umas belas emissões, mas em francês, bom, sobre o que fazer, né? Que essa semana eu estava escutando. Está todo mundo perguntando o que fazer, todo mundo está inquieto, todo mundo está sentindo que tem que mudar alguma coisa, esse sistema neoliberal não convém, né? E é necropolítica, tira os direitos, e todo mundo quer ver o que fazer, mas está todo mundo perdido, ninguém sabe direito como fazer, porque essa coisa aí está necrosada, está instalada, né, há tempos, e é difícil destruí-la. Mas vamos ter que fazer alguma coisa, senão nós, nessa geração, mas a próxima tem que ter. Tem que varrer os obstáculos do seu caminho, carregando tudo num turbilhão, as conquistas que o progresso humano acumulou num ritmo cada vez mais acelerado. Ou deve-se poder canalizar a onda impetuosa, levá-la a bom porto, sem muito sobressalto, sem a destruição de nervos vitais e sem efusão de sangue. Isso é o mais difícil, né? Uma revolução sem efusão de sangue é muito difícil. Seu sangue precioso sem uma guerra moderna, pesadelo pavoroso de nosso tempo. Consequências dos progressos técnicos recentes. Porque a ciência tanto serve para coisa boa como para coisa ruim, né? Porque você veja, a energia nuclear, ela serve também para curar o câncer, ela serve para muita coisa, serve para iluminar, serve para coisa boa, mas, por outro lado, pode destruir a Terra em alguns segundos, né? Sim, essa é a possibilidade de revolução seca existe. Ela é perfeitamente real, não menos real que qualquer outra bem-sucedida até agora pelas armas mortíferas, conhecida há séculos. Esse caminho nos é indicado pelo realismo científico, pelas deduções que se pode tirar dos nossos progressos científicos modernos, bem como pelo exame prático dos movimentos antissociais do nosso tempo, o fascismo e o hitlerismo. É verdade que a arma empregada por Hitler, tanto na sua luta pelo poder na Alemanha como pela hegemonia na Europa, e hoje retomada por seus sucessores, que chamam de neonazistas, né, para obter o domínio do mundo, não era, de forma alguma, o produto de refletidas meditações e de um conhecimento científico das bases biológicas das atividades humanas. Longe disso. Esse pintor frustrado não estava preocupado com estudos de sociologia, de economia política, de direito, igual que Bosão, com dogmas entrecruzando-se, chocando-se, acumulando, mas teorias de fatos, não como verdadeiro engenho, como um homem novo. Tinha ele apenas uma intuição sadia, um bom senso bem primitivo e sem escrúpulo.
Está aí o segredo de seu sucesso contra todos os homens de Estado diplomados de seu próprio país e de toda a Europa, que ele botou no bolso, né, os diplomados. Quais são, pois, essas armas prodigiosas, pedra filosofal desse alquimista político do nosso tempo? Sem conhecer os seus mecanismos, sem os compreender, ele manejava essas armas e triunfava, porque era, diga-se a bem da verdade, o único que as utilizava. Era monopólio seu. Seu privilégio, pois, os adversários não as distinguiam, ou se as viam, detestavam-nas, e a elas renunciavam deliberadamente, como bons intelectuais imobilizados pela sua erudição ultrapassada. Convém então libertar as principais ideias que estão na essência dos acontecimentos que vivemos tão dolorosamente, uma vez que o fascismo e seu herdeiro atual, o capitalismo militante, violam, na verdade, o psiquismo das massas populares através de sua nefasta propaganda. Que fazer, portanto, para lhe barrar o caminho? A primeira condição, compreender os mecanismos que constituem o alicerce de sua ação. As teorias da psicologia objetiva do meu grande mestre e professor Pavlov dão as respostas. Depois de haver compreendido, é-me agir. O socialismo, a fé nos destinos humanos, o entusiasmo, baseando-se nos dados da ciência moderna, constitui sua segunda condição. A visão de H.G. Wells nos dá uma síntese. Esse trabalho, que é uma tentativa de colocar a ação política sobre uma base rigorosamente científica, deseja contribuir para a fusão dessas duas formas essenciais do pensamento atual. Então, ele dá essas dicas aí de como a gente tem que fazer, né? Primeiro, entender o mecanismo, como agora, o que é que nós temos que entender? Esses mecanismos aí e o uso das fake news. Isso aí tem que se entender bem, né? Distinguir o verdadeiro do falso para não cair nas armadilhas. E depois ter fé, construir, se juntar, né? Crer nos destinos da humanidade. Utilizar a ciência de maneira objetiva. Agir com fé. Então, a gente volta ao assunto da paz, né, que estava ali em cima, na Dilma, que aqui é estudar as questões, que tipos de paz, né? Aí, então, existe o quê? A paz pela força, né? A gente estudou a paz pela lei, a paz eterna, né, de Kant. Agora, a paz pela força. Essa paz ela é obtida quando o Estado está resistindo aos assaltos dos impérios, qualquer império, né, que invada ele. Aí passa a ser acusado de estar armado até os dentes. Se é fortalecido pesquisas no campo nuclear, mesmo no uso civil, todos lembram que da garrafinha do secretário americano, né, que mostrou que o Iraque tinha produtos químicos ali, né, pelo Assad, e era mentira, mas ninguém foi ali perguntar, né, deixa eu ver se esse negócio é verdade mesmo. Mas, em todo caso, o Colin Powell dizia que Saddam Hussein ia destruir o mundo, imagina. O cara foi destruído em poucos dias, ele ia destruir o mundo, né? Então, no mundo livre, lógico, né? E ele era bem aliado dos americanos na guerra do Irã, com o Irã, e depois o Irã foi aliado dos americanos, depois foi, aí muda, um dia aliado, outro dia inimigo. Aí tocou dessa vez que Assad era inimigo, e os americanos queriam os poços de petróleo, foram lá e arrombaram o país. Mas eles falaram do Iraque que tinha esses produtos químicos, mas não citou nenhum dos países que vendem os produtos químicos, que um deles é os Estados Unidos, que vendeu ao Iraque, outro é a Bélgica. A Bélgica é um produtor de gás sarin, né, que produz o agente orange, laranja, né, que é usado nas guerras. E quem mais produz? A França, os grandes países produzem, entendeu? E são eles que venderam para Saddam Hussein. E inclusive Saddam Hussein tinha dito, eu dou a lista dos 600 que me venderam as armas aí que eu tenho,
né? Só que ninguém quis saber da lista dele, né? Mas ele falou, eu me lembro muito bem. Essa guerra eu sei muito bem porque meu ex-marido trabalhava lá no Iraque, trabalhava na Síria, que ele é arqueologista, e ele era diretor das missões arqueológicas europeias lá na Síria e no Iraque. Agora não é mais, né? Que foi tudo destruído, roubado. Então, eh, a Bélgica vendeu mais de 300 toneladas de produtos químicos para produzir o gás mostarda, que é esse famoso gás sarrão, para a Síria. A Síria. Tá todo mundo aí acusando a Síria de usar produtos químicos. A Bélgica mesmo, aqui nos jornais belgas. E eu fui numa reunião aqui do povo da OTAN e eu perguntei, mas vem cá, e as 300 toneladas que a Bélgica vende aí para a Síria? Não, ninguém fala nada, não? Ai, acabei com a reunião. Eu tenho o dom de acabar com a reunião dessa gente, porque fica tudo ali mentindo, né? Aí de repente eu chego e jogo um tijolo no meio da sala, jogo um bode no meio da sala. Aí eles não estão acostumados com isso aqui na Europa, né? Porque o povo é tudo bem quietinho. Fazem pergunta interessante nas conferências, mas assim, para chegar e jogar um bode na sala, só eu mesmo, né? Aí já acabei muitas reuniões assim, porque de repente fica todo mundo confuso, não sabe o que responder e desaparece. Ah, então, se o país estiver em pleno desenvolvimento, então, econômico, como o Brasil, eles vão destruir o país, né? Porque a questão desses países europeus e os Estados Unidos, porque eles andam encangados, né, para destruir os países, as economias dos países, para manter a hegemonia, é que eles destroem se o país se opor. Mas como Bolsonaro, Temer entregaram tudo direitinho, aí pronto, eles não agrediram o Brasil, senão a gente ainda por cima tinha levado um sarrafo, né? Mas não levamos, não. Por causa disso, que eles entregaram tudo. Não, que aí o país constitui uma ameaça, né? Nesse caso, não. Os golpistas entregaram tudo, nossas riquezas, nosso petróleo, derrubaram a Dilma, prenderam o Lula, botaram o Bozó. Mas tem países que foram completamente esmagados, né, em poucos dias, pelos americanos e seus aliados, da OTAN. Da OTAN significa 27 países da Europa, mais a Turquia, né? A Venezuela pode ser o próximo, né, destruído, porque eles estão se lixando para o povo na realidade, porque se eles pensassem no povo, eles não faziam embargo contra os países. Eles estão se lixando. O Brasil pode ser a carne de canhão, né, para ir atacar o país amigo, porque nós não temos nada contra a Venezuela, não temos nada a favor, mas também não temos contra. O povo venezuelano é treinado, é miliciano, é armado, ele quiser derrubar Maduro, eles derrubam. Já tentaram, quantos golpes já tentaram em cima dele, não conseguem, porque o povo está ali. Cuba, quantas vezes tentaram? Fidel Castro sofreu, sabe quantos atentados da CIA? 536. Nenhum. Escapou tudinho. Então, a paz é o quê, meu Deus? Eu tenho um poeminha que eu fiz sobre isso. A paz é um tratado entre canalhas. A paz, segundo nos fazem crer, seria uma trégua, tão somente uma trégua entre duas guerras. Um tratado entre os mesmos canalhas que fazem as mesmas guerras. A paz é representada por uma pomba branca, com um ramo de oliveira no bico. Ter paz, fazer a paz, manter a paz. A guerra dos conceitos. E giro, mas a pomba não gira, né? O mundo gira, mas a pomba não gira. E quando gira, é tempo de guerra e cai. Os pacifistas utilizam como símbolo, os guerreiros instrumentalizam. Em tempos de guerra, os pacifistas são os primeiros a serem perseguidos, presos, quando não são fuzilados, como traidores da pátria, por defenderem a ideia de paz. Grandes líderes da humanidade nos ensinaram que a não violência não é o mesmo que passividade, ou seja, ficar zen enquanto o mundo cai aos pedaços e os povos são estilhaçados. A não violência é um caminho longo, difícil, árduo e muito pouco frequentado.
Ser não violento exige grande persistência, coragem, força e tenacidade na luta contra as injustiças. Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Sankara, Nelson Mandela, Garcia Lorca, Victor Hara, para citar os mais conhecidos pacifistas. Esses sim são os exemplos que deixaram um grande legado moral para a humanidade e devem ser exaltados e seguidos. Para que sejamos a paz, que busquemos alcançar. Não. Esses devem ser exaltados e seguidos para que sejamos a paz que buscamos alcançar. Que a gente quer fazer a paz, sejamos a paz. Sejamos a paz, fazemos ela primeiramente dentro de nós. Pacificar dentro de nós. Então, a Primeira Guerra Europeia, que dizem mundial, né, mas foi na Europa, né, o palco foi na Europa, envolveu mais de 70 países na peleja, mas para mais de 70 milhões de soldados e vítimas das nações beligerantes. Difícil dizer quantas, mas foram muitos milhões de mortos, dizem 20 milhões de mortos entre civis e soldados. As estatísticas da morte, né, se aproximam, mas não dão conta de certa... dizem entre 10 milhões e 20 milhões, né, porque tem muitos cadáveres que não foram encontrados. Isso aí é só os que foram encontrados. E outros 20 milhões de civis feridos. Entre os 70 milhões de soldados e combatentes dos 70 países engajados na morte belingerados, 70% dos mortos, sem esquecer os feridos, foram vítimas certeiras de tiro de artilharia. De 5 a 6 milhões ficaram estropiados, aleijados, mutilados, uns cegos por estilhaços, outros surdos pelo tonar do canhão, muitos doidos, desajustados, dementes, infelizes, tristes. Os poetas ficaram descrentes e a alma de todos eles solitárias e traumatizadas, para sempre danificadas. Como foi o caso de Isaac Rosenberg, esse poeta que era britânico, nascido em 1890 e morto em 1918, no último ano da guerra. Ele escreveu um poema, dois poemas, que eu peguei, tem mais, né? Mas eu peguei dois. Esse foi em agosto de 1914, Fogo. E o que entra em combustão em nossas vidas, o amado celeiro do coração, tudo que será lembrado, tem 3 vidas, uma vida: ferro, mel e ouro. Do trio, idos, o mel e o ouro, fica apenas o duro e frio. De ferro são nossas vidas, a fundir-se nas nascentes. No campo abre-se a ferida, na boca quebra-se um dente. Raiado dia nas trincheiras. Vocês sabem que a Primeira Guerra foi uma guerra de pouco movimento, geralmente ela foi dentro das trincheiras, né? Trincheira é aquelas valas que eram criadas na terra, que eles faziam na terra para ficarem ali. E ficava ali com o rato, com as baratas, com água. Geralmente era cheia d'água, porque chovia e a água ficava ali, não podia se escoar. Eles dormiam naquela lama, naquela água dos cadáveres, né? Porque quem morria ficava ali, junto com eles. Era uma coisa horrível. Então ele, raiado dia nas trincheiras. A escuridão se esfarela. É o tempo druida de sempre, mas por minha mão algo passa. Ao colher no parapeito a papoula para pô-la atrás da orelha, sardônico, estranho rato, seu truão eles em ti atirariam, se de tuas cosmopolitas simpatias soubessem. E sabe Deus que antipatias, agora que tocaste esta mão inglesa, em breve farás o mesmo com uma alemã. Basta cruzares o verde, a separar-nos, parece que sorris por dentro quando passas por esses atletas, altivos e de olhos firmes,
com menos sorte que tu para a vida, estatelados nas entranhas da terra, os rasgados campos da França. O que vês em nossos olhos aos fogos arremessados do céu? Que trinado, que coração apavorado! Papoulas que deitam raízes nas veias dos homens murcham, mas a minha está a salvo, apenas um pouco branca das cinzas. Poema de Brecht. Brecht é o homem da guerra, assim, do poeta da guerra, né? Ele realmente fez muitos poemas sobre o tema da guerra. Então, o que foi abatido não cedeu. A boca do que preveniu está cheia de terra. A aventura sangrenta começa. O túmulo do amigo da paz é pisoteado por batalhões. Então a luta foi em vão? Quando é abatido o que não lutou só, o inimigo não venceu. Ficamos com esse. Até amanhã. Beijo. Obrigada.